diretamente de São Paulo, com o Murilo. Olha o tamanho do homem, gigante. A última vez que a gente se encontrou foi em Natal, um evento maravilhoso, tá? Mas eu tô tão feliz de ter encontrado esse cara, que esse cara é de uma espiritualidade assim, fora do normal. Incrível, né? E hoje ele vai passar pra gente uma experiência que eu conheci só lá em Natal, você me explicando como é, né? Mas me explica com mais detalhe isso que tu estás fazendo, que para mim é uma riqueza à parte para o profissional hoje do brasileiro. É, hoje a gente tem uma visão de saúde ainda muito cartesiana. Então, A mais B é igual a doença C. Só que, graças a Deus, a gente tem tido um avanço, né, dentro da medicina, que hoje tem se chamado de medicina integrativa, né? Há 15 anos atrás, quando eu comecei, não se falava disso no Brasil. Era, inclusive, quase que uma perseguição o processo dos médicos com esse tipo de técnica, que hoje o próprio SUS tem uma política pública para dizer que elas funcionam, que tem pesquisa e que deveria estar dentro, por exemplo, das unidades básicas de saúde. Então, eu entendo que o ser humano, para ter saúde de verdade, ele precisa ter um tripé de saúde. Ele precisa ter saúde física, ele precisa ter saúde emocional e ele precisa também ter saúde energética. No Ocidente, a gente não se fala muito sobre esse corpo de energia, apesar de ser algo que já é estudado no Oriente há milhares e milhares de anos. Então, a gente tem, por exemplo, a medicina chinesa ou o Ayurveda, que é a medicina indiana, com registros de 5, 6 mil anos falando sobre esse tipo de técnica e como isso impacta na nossa saúde de verdade. Então, quando um paciente chega para mim no consultório, eu vou entender a partir daquela demanda que ele me trouxe, seja uma demanda física ou seja uma demanda emocional, como que esses três pontos da saúde estão sendo afetados e como que a gente pode utilizar técnicas naturais para tratar e promover saúde nesses três pontos do tripé. Então, por exemplo, um paciente ele chega com ansiedade. Estou recebendo ultimamente Sim. muitos pacientes com ansiedade, com traumas e fobias. A ansiedade, fisicamente, ela tem as suas consequências, né? Por exemplo, o sistema digestivo é muito atacado num processo de doença por ansiedade. E a partir dessa ótica, eu preciso de uma técnica que vá agir diretamente no corpo físico. Por exemplo, os fitoterápicos, né, que são as plantas como medicamento. Ou como os óleos essenciais, que têm componentes químicos, ainda que naturais, que vão agir nesse corpo físico para promover saúde. Depois de entender esse físico, eu entendo também que existe uma perspectiva emocional. Então, o que tem, de fato, que está acarretando essa ansiedade? Ela tem uma causa, ela tem uma origem, e essa origem ela precisa ser entendida para que a gente possa tratar de fato, porque senão a gente fica só remediando o sintoma. Senão, se a gente não entende a causa dessa ansiedade, a gente vai só tratar o que ele está sentindo. Então, é uma falta de ar, é uma palpitação, e a gente alivia os sintomas e não resolve o problema. Sim. Então, a partir dessa ótica, utilizando técnicas, por exemplo, de hipnose clínica, de programação neurolinguística, PNL, eu vou tratar e ressignificar o que está gerando aquela ansiedade. E a partir disso, a gente tem resultados fantásticos nesse corpo emocional, digamos assim. E por fim, a gente tem esse terceiro ponto, que é o energético, que o chinês e o indiano, como eu disse, falam disso há milhares de anos, que hoje a ciência começa a comprovar a existência desse corpo de energia, né, que o chinês já dizia existir, e a partir disso, existem técnicas como, por exemplo, a cura prânica, que é a técnica que eu uso e que você teve a oportunidade de experienciar um pouquinho lá em Natal, para tratar esse corpo de energia, para devolver a saúde, o equilíbrio para esse corpo de energia e, consequentemente, a gente atingir esse estado total e pleno de saúde. Então, diferente de processos terapêuticos comuns, onde as pessoas passam anos, a gente estava falando um pouquinho sobre isso mais cedo, os processos na clínica, principalmente com questões psicoemocionais, tendem a ser muito rápidos. Então, em vez da pessoa ficar 3, 4, 8 anos no processo, muitas vezes em 5 semanas, a gente consegue restabelecer essa saúde e devolver o paciente ali em equilíbrio novamente, com ferramentas para lidar com aquilo que está acontecendo com ele. Eu achei super interessante você falando lá em Natal, né? E tivemos a oportunidade de ver algumas experiências, alguns relatos até, e me surpreendeu que você
quem lhe convidou para fazer essa palestra, ele é seguidor de Tony Robson, né? Exato. E é o Marcos Rossi, né? Ele também disse assim, se o Tony tem uma pessoa que cuida da espiritualidade dele, por que eu não vou ter se sigo ele, né? E aí Marquinho chamou você para poder fazer um trabalho junto com ele, né? Na questão do equilíbrio espiritual, material e energético dele, né? Hoje o Tony, ele é um dos grandes responsáveis por essa técnica que é a cura prânica está crescendo tanto no mundo. Ela já é uma técnica muito difundida na Ásia. Aqui no Brasil também a gente tem um número legal de pessoas ensinando e de alunos que já aprenderam essa técnica, mas, se eu não me engano, no ano retrasado, só nos eventos do Tony Robbins foram ensinadas 70 mil pessoas que isso existe e como elas podem ali de uma maneira muito simplória. Porque né, você está falando de um evento de 3 dias e que o Master Co, que é o convidado do Tony para falar sobre isso, tem às vezes 40 minutos, 30 minutos. Mas como que elas podem utilizar essa técnica para que no dia a dia delas elas consigam ir promovendo essa saúde e evitando a doença. Então, o Tony, até onde a gente sabe, ele tem hoje o Master Co não só como palestrante nos eventos dele, mas de fato como terapeuta pessoal dele. Então, sempre que ele sobe no palco, em seguida ele passa por um atendimento, né, junto com o Master Co, para poder reestabelecer a energia dele e ele conseguir entregar toda aquela potência, toda aquela energia que ele entrega nos eventos dele. Eu fico imaginando ele já com aquela energia, já com aquele ânimo, precisando de fazer, restabelecer a energia. Imagina nesse caso da política, hein? Meu Deus! Sempre que a gente tem um grande destaque, né, sobre essa ótica energética, a gente tem a importância de cuidado. Por quê? Sempre que alguém te vê, interage com você, seja fisicamente, seja através das redes sociais, seja através da televisão, cria-se com essas pessoas uma ligação, né? A gente, dentro da cura prânica, isso é chamado de cordas. E essa corda, ela é uma via de mão dupla. Tanto a energia vai daqui para lá, quanto a energia vem de lá para cá. Então, você imagina você suportar uma troca energética com milhares de pessoas, às vezes centenas de milhares, dependendo da audiência que a pessoa tem. É muito comum, depois de grandes eventos como esse, talvez acompanhando de perto ali a política, você já tenha presenciado isso, que depois, por exemplo, de um grande evento onde ele fala para muita gente, essa pessoa no dia seguinte, por exemplo, ela acorda mal, ou mesmo cai a um tipo de doença, ou qualquer coisa parecida. É porque essa troca energética ela é tão intensa que se não existe um reequilíbrio, como o corpo físico, emocional e o energético são interligados e interdependentes, esse dano, entre aspas, causado no corpo de energia, eventualmente fisicaliza como doença. Então, é muito importante, né, que as pessoas que têm ali uma grande exposição tenham um cuidado extra com esse corpo de energia por causa dessas trocas excessivas que acontecem. Já deve ter percebido, e quem está assistindo também provavelmente já percebeu, que às vezes você encontra com uma pessoa e durante ali poucos minutos de conversa, ela não falou nada demais. Ela te deu um bom dia e perguntou que horas eram. Mas você já ficou estressado, você ficou cansado, você ficou sentindo um negócio ruim no corpo. O que aconteceu? Uma troca de energia, né? Você se conectou com aquela pessoa, ela provavelmente não estava tão bem, ela acabou, de maneira não intencional, pegando um pouco do teu excesso de energia, e a energia suja dela precisa ir para algum lugar. E ela foi para você. E você acaba sentindo esse distúrbio emocional. E essa troca de energia, eu sempre gosto de falar que ela não é algo místico, ela não é algo religioso, ela é algo científico. Hoje a gente tem, inclusive, uma câmera fotográfica chamada câmera Kirlian, que foi desenvolvida pelo cientista russo Davidovich Kirlian e pela sua esposa, que consegue fotografar parcialmente esse corpo de energia. E esses relatos eles são encontrados em todas as culturas ao redor do mundo, algum tipo de descrição sobre essa troca energética, inclusive na Bíblia. Eu sou cristão e existe muito esse debate sobre se isso é misticismo, se é magia, se é bruxaria. Não é isso, é ciência. E na própria Bíblia existe uma passagem onde a mulher ela consegue atravessar ali no meio da multidão e ela encosta na orla do vestido do Senhor Cristo. E nesse instante ele para e ele fala assim: eu senti poder sair de mim, alguém me curou.
Essa mulher então se levanta e fala, mestre, fui eu estou curada. Ela tinha uma hemorragia e só de encostar no vestido do Senhor Cristo ela foi curada. Então, ele poderia escolher qualquer palavra para descrever o que aconteceu, mas ele escolhe dizer que eu senti poder saindo de mim. Ele saiu algo dele para essa pessoa. E se a gente entende que nós também somos criados em imagem e semelhança de Deus, nós também temos a capacidade de entregar poder para outras pessoas. O que a gente faz dentro da cura prânica é simplesmente fazer isso sobre uma metodologia científica, com pesquisa e resultados comprovados ao redor do mundo. Super interessante isso, porque como a gente vive numa vida bastante conturbada, abalada e frenética, então essa troca de energia ela sempre vai ser de poder energético menor do que uma pessoa feliz. Então, hoje uma pessoa feliz, ela sofre esse bombardeio quase constantemente. Sim, a grande verdade é que a energia ela segue um padrão de sempre ir do maior para o menor, do nível mais elevado para o nível menos elevado. E dentro da física quântica, a gente tem padrões vibracionais que conseguem ser medidos em hertz. E a alegria, a felicidade, ela tem um padrão bem mais elevado do que, por exemplo, a tristeza e a apatia. Então, o que acontece? Pessoas que têm um nível mais elevado, elas tendem a doar, ainda que de maneira inconsciente, mais energia do que alguém que está num padrão mais baixo, porque ela não tem para doar. Ela acaba recebendo das outras pessoas. Passando para outra pessoa O que está com ela, cada um tá dá com o que ela. tem. Não, foi muito interessante, tá? A gente vai colocar no rodapé o contato, tá certo? Que vai ser passado para vocês entrarem em contato. Atualmente está morando em São Paulo. Atualmente estou morando em São Paulo, mas essas técnicas, todo esse protocolo eu desenhei de maneira que ele possa ser feito online sem prejuízo nenhum. Sim. Então hoje eu tenho pacientes no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e ao redor do Brasil que passam por atendimentos frequentes comigo, tanto com a cura prânica quanto com o protocolo integrado, que eu chamo, que é saúde física, emocional e energética, de maneira online, e todos têm resultados excelentes. E a gente vai passar o Instagram, mas qual é o Instagram? Meu Instagram é Murilo Ferro e a letra K no final. Então fica Murilo Ferro K. Murilo Ferro K. Exato. Beleza, Murilo. Obrigado. Obrigado, digo eu. E precisamos conversar mais sobre Com certeza. essa energia, que também chama-se energia quântica. Pode-se dar o nome. Existem vários nomes para descrever isso. Então, por exemplo, o chinês vai chamar de Qi, por isso que eles têm o Qigong. O japonês vai chamar de Ki, por isso que eles têm o Aikido. O indiano vai chamar de Prana, em sânscrito. Outras culturas vão chamar de Ki, de Mana, de Hua. Mas a grande verdade é que essa energia, quando a gente fala, ela quer dizer energia vital. Independente da língua, é energia vital, é energia que dá vida. Então, tudo que é vivo tem prana. Tudo que é vivo tem essa energia e isso pode ser manipulado. Então, uma curiosidade é que hoje, por exemplo, a gente tem agricultura prânica. As mesmas técnicas que a gente usa para curar o corpo físico sendo utilizadas para potencializar lavouras, para ter melhores resultados e diminuir o uso de agrotóxicos. Para animais também. Então, tudo que é vivo tem prana. Se tem prana, pode ser manipulado e tratado. Diretamente de São Paulo, para vocês aí de Pernambuco, escutando uma novidade extraordinária. Segue ele no Instagram e eu tenho certeza que você vai gostar de uma... Para mim, foi uma novidade extraordinária e eu não vou parar de segui-lo, tá? E de estar sempre junto com ele, que nesse momento eu estou tirando energia dele, viu? Porque, primeiro, o tamanho dele é muito maior do que eu, né? Então deve ter mais energia do que eu. Essa alegria, essa sensação de tranquilidade que ele tem, ela é perceptível, né? Então, para mim é maravilhoso estar do seu lado, sabendo que eu estou também absorvendo um pouco da sua energia, tá certo? Isso. E agradecendo também a oportunidade de você falar para esse povo maravilhoso e lindo que é o pernambucano, e o Brasil inteiro também está ligando. É isso, eu que agradeço pela oportunidade, é muito bom sempre estar contigo. Vou fazer mais vezes. Olha o tamanho da mão do cara.